Oi, meu nome é Mônica Pajewski e eu vou falar sobre o Casa Intencional. Vou contar um pouquinho da jornada que levou a esse projeto ser algo tão especial e tão transformador que eu tenho certeza que pode ajudar e muito você. Foram 12 anos de escritório de design de interiores. E nesses anos todos foi um ritmo muito intenso na minha vida. Eu abraçava o mundo, eu me envolvia com projetos, com obras, com palestras, com eventos de arquitetura e decoração. E o que aconteceu comigo? O famoso e terrível burnout. Sim, muitos não sabem, não era uma coisa que eu contava para todo mundo. Quando eu me dei conta que eu estava passando por esse estresse, essa fadiga muito grande, o que eu pensei? Eu resolvi desacelerar. Eu acabei indo morar na praia. Era pós-pandemia e o meu escritório ele já estava configurado para um atendimento online, né? Então, acabei fazendo esse movimento e fui para Santa Catarina. Então, parei com os acompanhamentos de obra e fiquei, me dediquei apenas aos projetos de interiores, porque daí eu conseguia trabalhar da onde eu estivesse. Dei uma desacelerada, coloquei a minha mente em ordem e estava tudo bem. Porém, eu fiquei 4 anos morando lá e os 2 primeiros anos foram ótimos, mas os 2 segundos anos eu comecei a me sentir incomodada. Da porta para fora do apartamento eu era uma pessoa super feliz e realizada, mas da porta para dentro eu me sentia triste. Então, quando eu chegava no meu apartamento, eu não me reconhecia ali. O apartamento era bonito, era tudo bonito, era decorado, mas o que acontecia? O apartamento não era meu, era um apartamento alugado e 100% mobiliado e 100% decorado. O apartamento estava inteiro com quadrinho, com plantinha, com tapete, com almofada, com tudo. E quando você chega lá, tudo é novidade, mas aí quando passa e você começa a ser uma moradora, começa a identificar certas coisas que começaram a me fazer falta, E uma dessas coisas foi um pertencimento ao meu espaço, que afinal de contas não era meu espaço, A casa tinha sido decorada por uma outra pessoa, não por mim. E como eu falei, não era feio, mas não era a minha essência ali. Eu estava no lugar que eu sempre quis, onde eu amo, perto do mar, perto da areia, do sol, da natureza, tudo que eu amo, tudo que eu gosto. Mas, ao entrar dentro do meu apartamento, eu me sentia triste e deslocada. Então eu comecei a perceber que a casa que eu morava estava me provocando aqueles sentimentos ruins. Bom, devido ao trabalho do meu marido, esse ano eu acabei voltando para Curitiba. E ao chegar nesse apartamento que é dele, eu me deparei com um cenário ainda pior do que o apartamento da Praia Brava. Pois lá na praia tudo era bonito, era decorado, mas não tinha minha personalidade. Eu pensei, poxa, já que eu vou ter que voltar para Curitiba e ainda vou ter que ficar morando nesse apartamento aqui, numa casa que estava bem longe de estar no mínimo aceitável para mim, que sou designer de interiores. Eu dou valor, para uma casa bonita, em ordem, é minha área, minha profissão, Só que nessa altura eu já estava certa que o que estava me fazendo mal era a casa, tanto lá na praia quanto aqui em Curitiba. E eu não podia deixar que a casa sugasse a minha energia. Foi daí que eu resolvi dar uma repaginada aqui. Porque, diferente da praia, aqui eu tinha total liberdade para modificar as coisas, porque o apartamento era próprio. E foi o que eu fiz. Daí comecei a fazer pequenas reformas, com criatividade e com baixo investimento, porque a ideia não era gastar, não era investir muito dinheiro, porque a intenção não é nem ficar aqui por muito tempo. Então era mais uma repaginada mesmo. Então eu queria algo legal, rápido e sem grandes transtornos. E comecei a fazer. Gente, em 2 semanas eu já comecei a sentir
a diferença no meu humor, na minha disposição, na minha vontade de viver. Exageros à parte, mas é verdade, assim, o meu ânimo voltou, porque eu tava muito desanimada, eu tava muito para baixo, sabe? Eu tava apagada, sem motivação, sem vontade de fazer as coisas. Sabe quando você não... Parece que você tá num lugar assim que não te pertence. Mas a verdade é que, passado essa pequena reforma, que não tá pronto, mas eu fui fazendo aos pouquinhos, né? Mexendo na parede, luz, enfim, coisas rápidas, fáceis e de baixo custo. Não investi muito dinheiro, não. Vou deixar bonitinho, não terminei, tô num processo ainda, mas eu digo que hoje tá muito, 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 muito melhor do que quando eu entrei aqui. E eu percebi que foi muito nítido isso, esse impacto que provocou em mim, porque a casa, ela tem o poder de te curar ou ela tem o poder de te adoecer, né? E era o que estava acontecendo comigo e eu não podia deixar que aquilo continuasse. Eu voltei a me sentir acolhida, protegida, sabe? Aquela sensação gostosa de quando você chega em casa. A vida começou a fluir, oportunidades começaram a surgir, até notícias boas, gente, muito boas e inesperadas. Era tão maravilhoso que isso aconteceu assim, a partir da segunda semana que eu comecei a mexer na casa, em poucos meses a minha vida deu um loop assim, ó. E até a minha fisionomia mudou, porque voltou aquela motivação, a vontade de crescer, de evoluir, porque sempre que a gente conquista coisas boas, né, dia após dia, qual que é a nossa tendência? É sempre querer melhorar cada vez mais, né, buscar melhor cada vez mais. E foi isso que aconteceu. E daí eu fiquei tão, assim, realizada com tudo isso que eu adoro estudar, fui buscar as respostas científica, social, psicológica e espiritual, né? Espiritual no manual da nossa vida, né? E fiquei assim chocada com o que eu encontrei. Passagens na Bíblia reveladoras sobre a importância de ser uma pessoa intencional com a nossa casa. E eu comecei a praticar tudo que eu estava consumindo. E eu comecei a enxergar que isso não era uma simples coincidência. Eu comecei a entender que tudo isso que eu passei foi fruto de uma missão que Deus me deu. Por quê? Ele me deu o dom do design de interiores. Eu adoro o que eu faço. E modéstia à parte, eu faço muito bem. Eu tenho espontaneidade em cuidar da casa. Para mim é algo muito natural, é muito gostoso. E Deus precisou fazer esse movimento comigo para eu perceber que eu tinha que colocar uma intenção maior na casa. Porque não basta somente a gente ter uma casa bonita, não basta. Tem que ter a intencionalidade, tem que ter um comportamento, tem que ter uma intenção com a nossa vida, um novo hábito. Porque olha o que aconteceu comigo. Lá na Praia Brava, o apartamento era bonito e eu não me conectava, eu não tinha aquilo, porque minha casa era uma casa, ela não era um lar, porque existe essa diferença, né? Então foi assim que surgiu o Casa Intencional. Foi assim que eu cheguei nessa missão, né? Que hoje eu enxergo isso como uma missão, como um propósito de unir o design de interiores com uma intencionalidade para transformar nossa vida através da casa. A casa sendo uma aliada para as nossas conquistas, porque eu senti isso na pele, isso aconteceu comigo, então não é algo que alguém me contou, eu senti, eu presenciei, eu constatei e eu cheguei a essa conclusão que isso é uma missão e hoje eu entendo o propósito disso tudo, porque assim como eu consegui me realinhar, me reconectar com a casa, eu quero levar isso para outras pessoas, porque a prosperidade ela só se desenvolve quando a gente compartilha.
Isso tá na Bíblia, inclusive, gente, tá na Bíblia, não é? Então, se isso fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, curta e se inscreva no canal. Eu vou estar semanalmente postando conteúdos novos, porque eu quero compartilhar, eu quero transbordar esses conhecimentos que eu estou adquirindo e essa minha vivência, porque a gente realmente só prospera quando a gente faz o bem pro próximo. E eu acho que uma missão minha é essa, é levar esse conhecimento para mais mulheres, porque a gente tem que se reconectar com a casa, a gente tem que se reconectar com a nossa família e a gente tem que se reconectar com a nossa essência. É isso. Se você gostou, se inscreva e compartilhe. Me acompanhe no próximo vídeo.